e o grande irmão está de olho em você, e aí começa a dar a dar uma chiada, tipo, eu lembro que deu um B.O. a hora que eu falei. E tem uma hora que a gente tá falando que vai invocar o demônio do Zamiatan lá, que o áudio da Luísa fica ruim. A hora que a Luísa fala assim, gente, para de falar que toda vez que nós falamos do demônio, o áudio fica ruim. Aí o áudio dela fica ruim. Jesus amado! A gente já tem até fã. Gente, a menina fez o post, eu fiquei tão emocionada na hora que eu vi hoje cedo. Nossa, sim. Aproveita e já manda um beijo lá para Biblioteca Jardim Literário. Beijo. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou Luísa, do Instagram Mara Literária, tenho 25 anos, quase 26, moro em Florianópolis, Santa Catarina, e estou aqui para falar com você sobre um assunto um pouquinho polêmico, mas que nós adoramos. Na verdade, a treta vem quando as pessoas falam que isso não serve para nada. Nosso sangue chega a ferver e a vontade de discutir é grande. Mas afinal, por que ler ficção? Estamos aqui nesse episódio para ajudar você a ter muitos argumentos quando alguém vier te dizer que não tem por que ler só historinhas inventadas. E é melhor a pessoa ter tempo e disposição para ouvir. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, mas antes de tudo, vamos às apresentações. Olá, meninas! Olá, Luíse. Olá, pessoal. Eu sou a Mai, falo aqui de Londrina, tenho 39 anos, sou nada. Sou do Instagram, sou sim, né? Não sou nada. Sou nada, não sei. O que eu tô fazendo aqui? Decida-se, senhora, por favor. Sou do Instagram literário, @mai.books, mas estou mais praticante no @lit sem frescura, enfim, no podcast Literatura Sem Frescura. Vamos conversar aí sobre por que ler ficção. Por quê, né? Porque a gente gosta. Fim. É isso aí. Gostei. Tchau, gente. Acabou o episódio. Obrigada, Beijos. Olá, pessoas. Eu sou a Thaís, do Instagram literário, @realidade literal. Tenho 30 anos. Moro aqui no interior de São Paulo, em Poranga. E estou aqui também para responder essa pergunta. Por que ler ficção? Porque eu quero, Oxi, pergunta vez. É isso aí. Acabou o episódio. Todo mundo já Tchau, respondeu. gente. Obrigada, vocês podem concordar com a gente lá no @lit sem frescura. É isso. Deixe sugestões. Até o próximo episódio. Tchau! Aí as pessoas vão estar sem entender nada agora, ouvindo falando, gente, fica essa boca. É o que dá para fazer, né, gente? Com o tempo que a gente tem, é o que está dando para fazer. Não está sendo fácil. Eu quero explicar que houve um motivo para surgir esse tema aqui. Nada para mim quando eu fico pedindo. Então, não vem, ouvintes, não reclame da pauta. Não, mas vou falando sério agora. A ideia surgiu porque eu li uma matéria do El País, do jornal El País, na verdade é um artigo de opinião, que o nome eu achei maravilhoso, que é o seguinte: o que ocorre em nosso cérebro quando lemos um romance. E aí é um artigo de um psiquiatra, psicanalista, e aí ele traz algumas pesquisas sobre o que acontece quando a gente lê uma história ficcional, e nesse caso ele fala especificamente sobre romances, porque romances são livros maiores e mais envolventes, assim, nem porque eu vejo na internet, assim, no Instagram, enfim, na vida, muita gente que é leitor tendo que defender por que ler ficção, porque é importante a gente ler ficção. E isso só acontece porque há um movimento contrário que diz que ler ficção não importa, ou que ler ficção é perda de tempo, bem entre aspas, porque a gente, entre aspas, não aprende nada com historinhas inventadas e não sei o que lá, porque você é adulto e está lendo histórias de fantasia, enfim. E aí a gente, como leitor que gosta de ficção, sempre tem que estar
ali, né, tentando educar as pessoas, tentando falar sobre, ou justamente, ou só falando, eu leio porque eu quero. Acabou. Tentando educar as pessoas a cuidarem da vida delas, né? Também. Sem paciência pra quem tá começando. Sem tempo, irmão. Sem tempo pra discutir. Eu acho assim, você, leitor aí que tá, né, ouvindo a gente, com certeza já passou por alguma situação dessa, né, de alguém questionar aí, mas por que você lê isso, né? O que tem de interessante? Então a gente vai tentar dar uma desmistificada aí, ou, como disse a Luíse, né, criar alguns argumentos para a resposta do... Pelo menos a gente vai dar os nossos, né? Aí depois, se você achar que serve, você usa. E é isso aí. Exatamente. Se tiver com paciência. Se não tiver, faz igual eu, porque eu quero. A vida é minha, o zóio é meu, e eu leio o que eu quiser com ele. Aquela reviradinha nos olhos, assim, sai andando. Pois é. Exato. Então, basicamente, a maior parte do tempo eu só faço isso, né? Tipo, só tá aqueles memes, assim, tipo, da mão no rosto, assim, meu Deus, tô cansada. Mas estamos aqui para tentar discutir e trazer, né, mais informações, argumentos, principalmente ou para quem se depara muito com essa pergunta, leitor, se depara muito com essa pergunta e quer falar para as outras pessoas, ou até mesmo para quem não lê ficção e pode começar a ler com esse episódio, né, com esse nosso bate-papo aqui, que a gente vai trazer algumas informações e, como a Thaís falou, alguns motivos que nos fazem ler ficção. Então, eu queria saber primeiro de vocês se vocês já se depararam com a situação de ter que explicar os motivos para ler ficção e se tiveram essa paciência para explicar, enfim, se tem alguma história sobre isso. Eu estou trabalhando, todo mundo está cansado, desde um emprego novo, onde as pessoas são muito workaholics, são muito, todo o tempo eu estou estudando para trabalho, eu estou enfim. Todo mundo lá só lê não ficção, só lê. Tipo, antes de dormir, a pessoa lê um livro sobre trabalho. Socorro, alguém me ajuda. Que vida triste. Brincadeira, gente, eu amo vocês. Mas, é isso. Se perguntando como eu vim parar aqui. Né? Eu lá no meio, tipo, gente, quem são essas pessoas? Brincadeira, Vinícius, namorado de Jonathan, trabalha comigo, mas ele também é desses. Eles ouvem a gente. Já contou aqui. Mas se eu vir, foda-se. Né? Mas então, lá o pessoal só lê não ficção. Só lê não ficção. Tipo, vai ler sobre vendas, sobre como ganhar dinheiro e não sei o que antes de dormir. Aí me peguei nessa situação de amo ler, gente, porém só leio. Eu até leio não ficção, mas tem preguiça. Tem um negócio de preguiça em mim. Todo mundo sabe que eu tenho um problema muito sério com não ficção, que é de me concentrar. Inclusive, estou lendo um livro sobre negócios nesse momento, que é uma coisa muito estranha. Falei no outro episódio que a gente gravou sobre isso. Eu tô gostando, porque é interessante, é um assunto interessante, mas é uma coisa que eu só leio isso na minha vida de jeito nenhum. Então, me peguei tendo de explicar por que ficção. Porque a pergunta surgiu, mas por que você gosta de ler ficção? Aí, lá vai a gente, ficção. Primeiro, se não tiver um roteiro, se não tiver uma historinha para eu acompanhar, eu perco. Não tem uma historinha? Não tem uma treta ali acontecendo? Qual que é a graça de eu estar perdendo meu tempo a lendo? A treta não tem graça. E porque a gente vai falar todos os outros motivos aqui, né? A gente tem bastante momentos do porquê, quando, onde, mas sim, esses dias eu tive que fazer isso. E não foi a primeira vez. Essa é que eu me lembro mais, porque esses dias, assim, que eu entrei em serviço há 2 meses atrás, eu tive que me peguei tanto de explicar por que ficção. Já aconteceu comigo, e assim, só que não com os meus amigos, que eu me lembro, assim, não me vem nem alguém, assim, à cabeça de uns meus amigos, mas já aconteceu, por exemplo, com o meu padrasto, ele sempre, eu já falei isso aqui 1000 vezes, mas ele sempre dá uma cutucadinha, ele gosta que eu leia, ele sabe que eu leio, então ele, tipo, incentiva a leitura e tudo, mas de vez em quando ele dá aquela cutucada do tipo assim, mas leia esses outros livros aqui também, sabe? Ele fica mostrando e falando dos livros e explicando as coisas e tudo mais. Então, ele tenta encaixar. Eu falo, tá bom, eu vou em algum momento, assim. Quando eu era mais nova, eu até lia alguns. Inclusive, na época, quando foi, sei lá, eu tinha uns 16, 17 anos. 17 anos eu já tinha. Ele me deu aquele livro para ler o Leitura Dinâmica. E eu li tudo e aprendi, não que eu aprendi, né? Tipo, eu entendi como é que funciona o negócio, mas eu acho que esse negócio de leitura dinâmica não funciona para algumas coisas, né? Depende do que você quer fazer.
Porque depende do livro, você consegue fazer isso, mas quando o livro, por exemplo, é muito puxado, ou quando é mais antigo, assim, né, um clássico escrito em outro século, por exemplo, você não vai conseguir fazer isso. Então, depende do que você está lendo para isso funcionar. Outra, gente, Mas, que graça que tem você ler uma história que você tem que degustar então, ela, mas né? aí é que tá, isso que eu tô falando. Ó, esse tipo de leitura é específica para alguma coisa. Por exemplo, se Lógico. você precisa fazer um artigo, um TCC, alguma coisa, uma Ah, mas pesquisa, isso eu fiz que no meu você... TCC, você não fez? Então, é isso que eu tô Eu só falando. Você fiz tem que leitura de fazer uma campo. leitura mais superficial, assim, para Uhum. você conseguir achar o que você precisa. Mas, não mudando muito do foco do tema aqui, então, só para dar um exemplo, né, dos tipos, assim, de livro que ele me oferecia na época. E hoje em dia, por exemplo, ele me oferece livros, assim, que tratem de organização mental, saúde emocional, eu não vou saber nem o nome dos títulos e tal, mas coisas assim para deixar de ser louca e de me estressar e de ficar ansiosa. Eu acho que talvez seja mais ou menos nessa vibe. Livros mais emocionais, no sentido de mindset mesmo, sabe? De você conseguir entrar no nirvana de qualquer coisa. E livros no sentido mais espirituais também, que tenham a ver com isso, com essa calma, com essa encontrar o seu ponto de equilíbrio, coisas assim. Então, é válido. Eu até tenho vontade de ler alguma coisa ou outra, mas é aquela coisa que nem a Thaís falou, tipo, não consigo ler muito frequente, eu não consigo me apegar naquilo. Às vezes eu leio, sei lá, um capítulo, 2, largo, porque... enfim, não me prende, aí tem coisas que às vezes é mais do mesmo. Eu sei que os livros que ele lê são livros até de estudiosos, pessoas mais, digamos assim, avançadas, não vão falar qualquer lorota comercial, como a gente vê muito por aí. Mas eu acho que são válidos, óbvio, mas eu só não consigo me prender naquilo. E meu filho, né, que já deixou claro aqui um dia aí num restinho de episódio, que ele gosta, né, de ler livros sobre business, sobre ações lá, investimentos e tudo mais, entender sobre bolsa, sobre mercado financeiro, sobre todas essas coisas, super legal, mas enfim, para mim, eu vou ler, não vou entender porra nenhuma, não vou aplicar, então eu deixo isso para ele, para o meu marido fazer, parabéns para eles, e que estudam isso, né, veem vídeos, pagam cursos e fazem todas essas parafernalhas aí. Então, sim, já bem dentro de casa, né, meu filho e meu padrasto já tentam de vez em quando fazer, por que você, né, lê isso? E aí eu fico lá meio que explicaninho, né, que tipo, coisas que a gente vai falar aqui, que traz um elemento, uma bagagem de experiências e de situações e de temas que só a gente consegue entender. E aí eu vou dar uns exemplos depois aí, mas sim, já aconteceu. Com amigos, não. Até porque meus amigos acham super massa que eu leio e queriam ser como eu. Não sei por que não são, mas ninguém tá segurando eles, mas vamos lá. Ah, então, meninas, pra mim já aconteceu situações bem parecidas, assim, tanto no trabalho quanto em ambiente mais pessoal, assim. No trabalho eu lembro bastante quando eu trabalhava aqui no Impact Hub, e aí é um negócio também que é, tipo, várias empresas de inovação, tudo junto, né, em espaço compartilhado e tal. E aí tem muito essa mentalidade business e tal, assim, parecida com o que a Thaís falou. E aí o pessoal também lia muito, mas lia muito esses livros, assim, de negócio e tal. E aí eles ficavam muito admirados, porque eu acho que eu era a única pessoa que eu sempre tava. Eu ia lá só 2 vezes por semana, porque o resto eu fazia home office. E aí sempre quando eu ia com um livro diferente, né? Ainda mais o hashtag Luiz Inacabada, né? Já tem essa carinha de criança levando Harry Potter no trabalho, imagine. Tem Não, mesmo, mas eu nem eles- certeza que você não falsificou seu RG pra trabalhar aqui. Eu acho que ela tá roubando. Ela começou a trabalhar com 4 anos de idade para poder se aposentar Pra com aposentar. o salário integral. Eu trabalhava, já era maior de idade quando trabalhava lá, mas levava. Aí eu era muito engraçado, porque eles deviam ficar assim, tipo, muito pensando, essa menina é louca, porque um dia eu tava lá com o negócio do Humberto Eco, não sei o que lá, sobre a beleza, aí a outra semana eu tava com Harry Potter, assim, né? Tipo,
pessoa vai de 8 a 80. Sim, sou eclética, exato. E também nessa época eu li Quarto de Despejo e tal. Mas era um pessoal bem cultural, assim. Então eles achavam muito massa isso, mas eles ficavam. Nossa, mas você é muito inteligente, porque você lê muito, e lê muita ficção, não sei o que lá. Aí a gente Eu acho falando, e o legal. português, aí vareia. Eu aqui, eu leio com meus olhos. É isso aí. Não, mas assim, é legal assim, porque às vezes é até contraditório, né? As pessoas veem a gente lendo muito, uns acham que a gente é inteligente porque a gente lê muito, mas tipo assim, é ficção, querendo ou não, agrega e não agrega tanto, assim, o povo acha, nossa, porque você lê tanto, você é tão inteligente. Você, não, calma, que de vez em quando, né, a gente lê ali só para descansar. E aí, assim, a gente, nesse descansar, a gente absorve ali algumas informaçõezinhas. Mas aí tem gente que acha que a gente lê e que, tipo, isso não... Que nem a nossa amiga Bis, do episódio que a gente fez lá, que acha que isso não tá agregando nada. Então, que você deveria ler outras coisas, que não sei o quê. Enfim, é meio contraditório. Há quem goste, quem entenda, quem não entenda. E é louco isso, né? Tipo... É complexo, né? Porque, tipo, o que é ser inteligente, né? É saber fazer uma conta lá de matemática ou você saber ler as pessoas? Existem vários tipos de Me fudi inteligência, na né? conta de matemática, eu não faço conta nem de cabeça. Exato, tipo, eu não sei nem citar os tipos de contas de matemática que são, assim, eu só Aí falo. já é demais, né, minha filha? Você tem que saber, É ó. demais. Tem continha de adição, de subtração, multiplicação e adição. Adição não, divisão, olha lá, já falei errado. Meu Deus. Gente, para. A gente é de humanas. Não pode. Mentira, gente, mas pera lá. Deixa eu parar de ficar fazendo tipo de retardada aqui. Mas olha, eu fiz cálculo, 7 anos de cálculo, e eu aprendi a fazer, como chama? Derivada e integral, e a derivada, a regra da cadeia, eu lembro até hoje como é que faz. Para, Mai, que Então, assunto chato, gente. Volta aqui. Eu nem sei o que é isso, amiga. Derivada, é a regra da cadeia da derivada. Quem for de exatas aí, estiver ouvindo a gente, Eu sabe vou pra o que eu tô cadeia falando. já, porque eu vou sair daqui e vou ir te matar. É isso que vai acontecer. Mas volta, não, é porque eu tava dando uma de retardada, tem que mostrar que eu não sou tão retardada assim, né? Eu fiz 7 anos de cálculo, gente. Ai, 7 anos de cálculo. TP chama. Sua besta, você não entendeu a piada? Eu não fiz cálculo 7 anos de cálculo, eu repeti 7 vezes Eu o cálculo. sei, eu entendi que você fez 7 anos de cálculo. Mas ok, eu aprendi a regra da cadeia. Mas então, esses tempos, um adendo assim, gente, já fugindo do tema, esses tempos eu tinha esquecido já, desde que eu, enfim, passei no vestibular, eu tinha esquecido como se faz regra de 3. Básico, né? Aí esses tempos eu tava precisando achar um cálculo lá, porque eu trabalho com social media, pra ver o crescimento, não sei o que lá, blá blá blá. Eu descobri a regra de 3 pra minha vida. Foi muito emocionante. Eu não sei fazer. Eu fiquei muito feliz porque eu redescobri ela, assim, e aí ela me ajudou a fazer o negócio. Fala uma coisa dessa pra mim, Thaís. Ai, eu nunca mais precisei fazer, esqueci como é que faz. Se eu for Mas olhar regra e de ver 3, uma vez, eu na vida aprendo. você faz às vezes. O quê? Onde? Me fala, porque eu nunca mais usei. Sei lá, no mercado. Não, no mercado eu só faço soma demais. No mercado, porque, por exemplo, quando tem os pacotinhos lá, tipo, leve 4 por 1, aí você vê o preço. Assim, ó, se 1 é tanto, 4 Mas vai eu ser consigo quanto? fazer isso de cabeça. Não, aí você tem a porra do celular na mão, enfim, só você entendeu a lógica do bagulho, né? Enfim, vamos voltar lá. Literatura, sem frescura. Matemática fica pro próximo. Mas então, é justamente para falar que existe vários tipos de inteligências, né? Então, tá aí também essa questão que a gente também pode aprender com os livros, né? A respeitar a diferença dos outros, a ter empatia sobre os outros, né? Então, a gente vai se aprofundar mais nisso, mas eu, como eu estava comentando, já me deparei, sim, ter que explicar, mas por que você lê ficção, né? Porque... Mas eu também... Aí eu tento falar assim, é porque eu gosto, eu faço isso por prazer, não sei o que lá, né? Então, eu dou umas respostas meio evasivas, mas... Dá preguiça, né? Tá, e dá preguiça. Dá.
Dá preguiça. O às tempo vezes. é Então, por isso que eu meio. falo, acho que eu nunca entrei numa discussão muito comprida assim, porque eu já também não. Porque eu gosto, porque é meu lazer. Eu sempre falo, na verdade, minha resposta é sempre assim. Por que você lê ali? Porque é o meu único momento de lazer. Já falei aqui, eu não compro pizza toda semana, eu não peço lanche iFoods, eu não peço nada não sei o quê. Eu leio, gente. Desculpa, eu não sei o que vocês fazem. Assiste Zorra Total? Legal pra vocês, eu leio. Ainda passa Zorra Total? Sei lá, eu não sei. Hoje eu tava tentando, na aula, tava tentando lembrar o nome do episódio lá da Globo, que passava depois do almoço, do programa. Aí eu falei assim, gente, aquele um que tinha lá o Falabella que apresentava. Vídeo Olha que show. nova. Nossa, Sai fala de baixo. Ah, não, vídeo show. depois do almoço. Sai de baixo. Isso. Quem falou sai de baixo, gente? A Luísa. Ai, meu Deus do céu. Falabella. Não, o que apresentava, o programa que ele apresentava. Aí depois, Há depois 1000 teve aquele. anos atrás. Depois que teve aquele André Marques, tipo assim, séculos atrás. Eu assim, não sei quanto tempo que eu não assisto o Globo. Tipo, faz muito tempo. E aí eu tava tentando lembrar o tal do vídeo show na aula, então é isso aí, tipo, perdi o rumo que a gente tava falando aí. O que era que a gente Você tava falando? estava falando, amiga, que a pessoa começa o assunto e não lembra onde que ela começou. Você É, estava falando que eu você sou- não vê TV porque o seu lazer é ler. É isso. Isso, verdade. É porque eu sou filha da minha mãe, neta da minha avó, aí eu vou contando os Entendi. causos e perco o caminho. Entendi. Mas é isso. Então, assim, o que vocês estão assistindo TV? Estão assistindo série? Agora, na pandemia, que eu comecei a assistir mais série, aí eu fico dividindo o meu tempo entre série, livro, e quando vai começar agora, hoje, na verdade, a NFL, que eu adoro assistir, e eu tô aqui perdendo o episódio, não, o jogo já que já começou. Já tô perdendo o jogo. Enfim, eu gosto, é isso que eu faço, gente. Eu assisto jogo de futebol americano, eu leio e eu assisto série. E é isso. Tipo, esse é o meu lazer. Então, a minha resposta é essa. É o meu momento de lazer. A hora de trabalhar, eu trabalho. A hora de estagiar, de estudar na faculdade, eu faço minhas coisas na faculdade. A hora que eu não vou fazer porra nenhuma, ou eu durmo, ou eu leio. É isso. Então, quando eu fui responder para o pessoal lá do serviço, eles falando que nem gente. Vocês já trabalham das 7h30 às 6 da tarde. Aí vocês vão chegar em casa, sabe? Vai lá jantar, não sei o quê. Aí a hora que vocês vão deitar para descansar, para ler alguma coisa, vocês vão ler sobre trabalho. Que vocês estão fazendo Qual da que vida? é o sentido da vida fazer isso? Assim, para mim, não faz sentido. É muito mais legal você ler uma ficção, que vai ter uma história, um enredo envolvente, tudo mais, e aprender com aquela ficção, porque a ficção ela vai te ensinar. Eu lembro de ter falado exatamente isso. Assim. A ficção ela vai te ensinar. Você aprende do mesmo jeito. Agora, o trabalho, ler sobre o trabalho, você pega lá um negócio e cai. Então, porque as vendas, não sei o que lá. Se você fizer isso, vai aumentar as vendas. Por exemplo, quando você está trabalhando, na sua vida, você, geralmente, né, as pessoas trabalham durante 8 horas do dia. Aí, mais umas 8, você está dormindo, que deve, né, deveria ser dormir. Então, assim, você vai usar o seu tempo todo do trabalho e que você já está desenvolvendo aquilo, ou seja, perder algum tempo do seu lazer, aí o seu lazer você vai lá e enfiar mais coisa assim, a não ser que tem gente que gosta, gente, desculpa, mas... Não, tem gente que gosta, eu até respeito, entendo, não entendo, mas respeito. Se isso te dá um frenesi, um êxtase ali, o top, beleza, mas eu não consigo conceber isso. Então, no meu momento em que eu não estou trabalhando ou não estou estudando, eu quero fazer outra coisa. Então, outra coisa relaxa, né? Ler, às vezes eu tento ler para dormir, mas não funciona essa parte, mas aí, enfim, eu consigo descansar, sair das minhas digressões mentais muito loucas, que eu fico ansiosa, pensando no futuro, lembrando do passado, porque eu sou essa pessoa que fico ruminando discussões do século passado na minha cabeça, ou criando discursos para alguma coisa na faculdade que vai acontecer daqui 2 semanas. Eu faço isso na minha cabeça. Então, o único momento que eu não faço isso é quando eu estou lendo. Eu já te falei isso, eu era muito assim, eu já até tive insônia na época da faculdade, e eu era muito antes de dormir, assim, antes de dormir eu era desse jeitinho. Deitava pra dormir, a cabeça ficava aqui, ó, rodando a milhão. 10 milhões de coisas pensando, e aí você vai perdendo sono, enfim. Desde quando eu redescobri o hábito de ler, pergunta, eu tô lendo aqui, aí hora o sono eu viro pro ladinho aqui, eu durmo igual um neném.
Não tem, sabe? A preocupação vai embora, porque se você se envolve com a história, acabou, sabe? Não tem preocupação na cabeça. É um momento de relaxar, de desestressar, sabe? Não quero ficar ligadona. É isso, né? Então a gente tem muito, como já leitoras, né? Como quem já descobriu esse poder das histórias, né? A gente tem muito isso do prazer associado com a leitura. Mas nessa matéria que eu citei aqui, então eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, né? Para a gente trazer também outros pontos para essa nossa discussão, assim. Que ela foi escrita por um psiquiatra e psicanalista, o David Dornbaum, no É o País, que é aquela matéria de por que ler romances, né? O que ocorre no nosso cérebro quando lemos romances. Então, além de ser fonte de prazer, que é sobre isso que a gente tá falando, né? A ficção ela também permite ao leitor simular e aprender com a experiência ficcional. Então, você ao mesmo tempo que está lendo por prazer, né? Tá se divertindo, tá saindo da sua realidade, você também está aprendendo. E como isso ocorre? Então, ele cita uma pesquisa que é de um professor de psicologia da Universidade de Toronto, nos Estados Unidos, do Kate Otley. E ele é especialista na psicologia da ficção. Então, ele faz nessa pesquisa os usos da simulação, que para aprender, daí ele dá um exemplo prático, assim, né? Por exemplo, que para aprender a pilotar um avião, é útil passar um tempo em um simulador de voo, pois é possível enfrentar uma ampla gama de experiências e ensaiar como responder a situações críticas. E as habilidades aprendidas são transferidas ao realizarmos a ação, ou seja, pilotar um avião. Então é nessa simulação, né, quando alguém está tentando aprender a pilotar um avião ou fazer qualquer outra atividade, além de você experimentar a atividade em si, você também faz essa simulação para ter várias, né, coisas acontecendo para na hora de você realmente fazer aquilo, você saber o que fazer, né? Então, dessa mesma forma, quando nos envolvemos nas simulações da ficção, o que aprendemos é transferido para nossas interações cotidianas. Essa pesquisa confirma que, ao compartilhar indiretamente as sutilezas e atribulações da história, e ao fazer inferências sobre o desenvolvimento da trama, o leitor expande sua empatia. Ou seja, alinhamos nossas emoções e pensamentos com o dos personagens. Então, com imagens de ressonância magnética funcional, a partir dessa pesquisa, comprovou-se que quando as pessoas leem o que descreve uma ação, como subindo as escadas, a leitura leva à simulação do conteúdo motor e emocional no cérebro, acompanhada por mudanças nas regiões cerebrais que provocam a ação, como se o leitor estivesse realizando. Então, é justamente o que essa pesquisa traz, que a gente, ao ler, a gente imagina aquilo e o nosso cérebro se ativa. Então, nossa, que maravilha isso, né? Não, isso é legal. E outra, quem nunca leu um trecho dizendo assim, e ele franziu o senho e fez assim. Franziu o senho junto. Deu de ombros. Eu tô aqui assim, ó, chacoalhando igual uma retardada, lendo. Óbvio, gente. Piscou. Claro, na hora. Fez um muxoxo, pitiu. Revirou os olhos. Levantou uma sobrancelha, eu não consigo, eu só consigo levantar as duas. Aí eu fico pensando, como a pessoa consegue levantar só uma? Um dos pontos que eu não consigo aceitar como é que faz é nos livros, eu já falei isso virou polêmica numa leitura coletiva que eu fiz, adivinha do quê? De corte. Quando o tal das menininhas, as mocinhas dos romances, mordem o lado inferior da bochecha. Tipo, isso é sexy? Como é que você morde? E fica com cara de quê? Enfim, essa parte é a única que eu não consegui ativar no meu cérebro. Como é que faz essa porra? Mas enfim, o resto sim. Fica, mordeu o lado inferior da bochecha, tipo, de sensual, sabe? Tipo, você morde o lábio. Gente, isso é qualquer coisa sensual. Isso é qualquer coisa menos. Agora mordeu o interior da bochecha. Enfim. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da menina do Júdio Obscuro, que fazia os escurinhos na bochecha. E eu ficava lendo igual uma retardada, tentando refazer. Gente, como é que faz? Tentando imaginar como é que ela fazia. Eu ficava a retardada aqui, meia hora tentando fazer igual a Lenza ali. Assim, toda vez que ela queria, tipo, chamar atenção, de ficar toda bela, bonita, ela segurava a bochecha, assim, né? E fazia... Por dentro, pra fazer os furinhos na bochecha, sabe? É que eu tenho natural aqui, assim.
Mas ela fazia tenho. forçado, ela treinava e fazia. Gente, eu não Pra eu consigo. fazer, o meu fica assim, parecendo uma louca, o Coringa. Eu tenho. Muito bom. No Kiss também. E aí, lógico que eu lendo ficava meia hora. Mas é isso, gente. A gente realmente simula. Continua, Luiz. A gente. Não, fora essas bobagens, né, de expressões faciais, mas sim, às vezes a gente. Quem nunca, né? Eu sei que as meninas aí já leu um livro que tava no frio e sentiu frio. Na chuva, sabe? E você consegue meio que trazer aquele clima para você, assim, querendo ou não. De vez em quando, gostoso. Não vou dizer que é sempre, a gente consegue dar uma transportada legal. Eu acho massa. Comentamos bastante naquele episódio sobre Misery, né, Thaís, do Stephen King. A gente lia aquele livro e ficava em desespero. Tensa, gente. Sabe o que é você parar de ler e você tá doendo o ombro, doendo o braço, Sim. assim, ó. Você fica tensa, porque o filho da puta é tão bom pra escrever que você parece que tá acontecendo com você, que é você que tá preso lá, que tem uma louca psicopata lá te prendendo. Então você nunca sabe o que vai acontecer, você lê tenso, travado. É exatamente assim. E essa questão da empatia, já que a Luísa leu sobre a parte, a gente já falou aqui, acho que eu já falei mais de uma vez, que eu acho que um dos grandes poderes da literatura é essa empatia que a gente consegue através dos livros. A gente consegue sentir coisas e entender certas coisas que a gente não entenderia se não fosse pela ficção. Eu já cansei de falar isso aqui. Porque, por exemplo, a gente nunca vai saber o que é sofrer um preconceito. Porém, você lendo um livro pelas palavras de uma pessoa que sofreu um preconceito com um personagem que está sofrendo, você consegue ter a empatia. Você nunca vai saber ao certo, mas você consegue sentir empatia. A mesma coisa com 1 zilhão de outras situações que a gente consegue só através da leitura e que a gente talvez não entenderia a dor do outro se não fosse pela literatura, entendeu? Então eu acho que essa é o grande X da questão da ficção, porque você acaba se transportando para a vida daquela pessoa, entendeu? Não é a mesma coisa que você ler uma matéria no jornal. Ah, tá tendo uma guerra na Síria. Tá, você fala guerra, você vê de longe. Agora, se você lê um romance sobre uma menina que tá lá na Síria, e aí várias coisas acontecem, tá tomando ela vai bomba te retratando, toda santa noite. e ela vai te retratando os sentimentos do que é estar no meio da guerra, você vai sentir empatia, você vai sentir muito mais. Exatamente. É outra coisa, assim, é outro aprendizado, não tem nem comparação. Aí você consegue, é aí que a empatia vem. E acho que esse é o grande poder da ficção, especificamente, porque você acaba vivendo a pele daquele personagem que você tá lendo, sabe? Você acaba sentindo na pele aquilo. Sim, exatamente. E aí, só para aproveitar também, você comentou do livro, né, do Misery, um livro também que eu me senti bem, não vou dizer retratada, porque eu não tenho esse tipo de problema, eu até esqueci o nome do problema que a menina tinha lá. Ou aquele Tartarugas até lá embaixo. Muita gente falou, oi? Ela tem toque, exatamente, transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas tiram muito sarro, né? Falam, você tem toque e tal. Mas o da menina ali, então você consegue meio que entrar na cabeça dela e entender. Então, ela também tem umas espirais de pensamentos que eu me identifiquei muito ali também com ela, nessa questão, né? De ficar remoendo e revivendo certas coisas na cabeça. Ela tinha já essa coisa dela, tanto mental quanto fora, exteriorizada, então que ela se mutilava, se machucava e tudo mais. Então isso é a gravidade. Né? Então, assim, você consegue enxergar pelos olhos da pessoa, pelas situações, pelos sentimentos, se tá triste, se não tá, se não sei o quê, se aquilo tá sofrendo ou não. De repente, se você se depara com alguém ou com alguma situação, você pelo menos já sabe lidar, ou simplesmente você consegue sentar do lado da pessoa e deixar a pessoa ser o que ela é, sabe? Sem ficar falando, mas você não deveria fazer isso, você não... Enfim, coisas que geralmente as pessoas fazem, né? Você não tem que ir na igreja, né? Ou você tem que... Não é só não fazer, é só pensar o contrário, gente. Quantas vezes... Não é falar? Ai, que ódio. Então, assim, a partir do momento que você está dentro da cabeça de um personagem, você é o personagem. Você acaba sentindo aquilo. E aí, isso é um dos pontos, né, que a Thaís falou da empatia, é a experiência de vida. De certa forma, você está sentindo isso e você está experienciando isso. Tá certo, algumas fantasias estão lá além da realidade e tudo mais, mas você também consegue entender o percurso do personagem, a trajetória dele, o sentimento, sei lá, de coragem, de medo, de tudo mais. Enfim, nunca se perde alguma coisa, né? Qualquer livro. Qualquer livro, história.
vai tirar... Não, tá, calma. Tem uns aí que não, né? Venhamos e convenhamos que existem exceções. Tá? Calma, não é qualquer um também. Sempre Desculpa, existe. gente, me retratando. Tem umas bostas Mas aí. até os que a ruins gente já você falou tipo, que- consegue aprender que são ruins, né? Que é ruim. Tipo, se você tiver um pouquinho de pensamento crítico, você vai falar, isso aqui é uma bosta, não quero. Entendeu? Aí hoje eu volto sempre naquelas histórias de livro com relacionamento abusivo romantizado, essas coisas. Isso aí é Eu ruim. mandei pra vocês Tá? hoje, né? Alerta de macho escroto. Nossa, Lá alerta vinha, de né? macho escroto. Eu lembrei da gente quebrando lendo a tudo no sinopse, churrasco. Nossa, a hora que a menina falou assim, o cara chega quebrando tudo no churrasco, eu falei, Não, mas a hora que ela Muito falou legal. aquilo, eu lembrei na hora dos machos escroto que a gente falou lá da sinopse. Ai, porque o a cara gente não precisa fazer outro. Tem, precisa mesmo. Exato. Mas é isso, assim, a gente aprende, né, o que está escrito ali, ó, tô lendo o roteiro. A gente tem o aprendizado, tem experiência de vida, tem empatia, tem prazer e tem o quê, Luíse? Deixa Eu eu tô ver. voltando aqui no roteiro. Nossa, ela tá nem lendo o roteiro. Memória. Não, eu tava lendo. Memória. Eu esqueci da memória. Aquela que vai ler pra falar que não decorou. Nossa, ela fez o roteiro e não sabe nem o que Tem tá memória, não. Vai lá. Não tem memória. Luíse Memória despreparada, is dead. round 2. Não, na verdade, gente, eu tava com outra matéria. Porque essa questão da empatia, eu fiquei pensando na Luíse de 13 anos que leu. 13, não, tinha 14 anos, que leu A Menina que Roubava Livros e se acabou chorando, desesperada. Só de lembrar desse livro, me dava vontade de chorar. Enfim, você, bem como vocês estavam falando, né? Você ouve falar sobre a Segunda Guerra Mundial, você ouve falar sobre todas as coisas que falam, mas quando você lê aquela história, você lê a história da Liesel, né? Que mesmo morando na própria Alemanha, assim, né? Os personagens sofrem tanto, assim. Então, nossa, não tem como chegar naquele sofrimento se não por uma história de ficção, eu acho, né? Você não tem como experienciar aquela vivência se não por uma história de ficção e aprender, né? Quer ler outro livro de história de Segunda Guerra Mundial que você experiencia Rochinol. da guerra? Ô, Rochinol, linda! Rochinol. Eu dei essa deixa Deus me livre. para vocês poderem Dá indicar. vontade. Olha, outro. Toda a luz que não podemos ver. Eu ia falar isso também. Nossa, esse livro. A guerra que me ensinou a viver, a guerra que salvou minha vida. O Diário de Anne Frank. Muito bom. Nossa. Então, assim, Isso quer não é experienciar ficção, aí a Segunda Guerra Mundial? Isso não é ficção, isso é real, Isso não é mas enfim. ficção, Luiz. É ficção, amiga. É ficção. A gente tá falando porque ela é ficção, a pessoa indica não ficção. Ai, desculpa, gente. Eu Não acabo dá pra te lendo bastante. defender. Não dá pra defender. Não, e eu sou justamente a pessoa que mais lê não ficção. E aí eu trago esse tema. Eu tava vendo outra matéria aqui também, dá super interessante essa. A série de pesquisas sobre a questão da leitura e também porque ler ficção pode te ajudar a ser um profissional melhor, é justamente com essa pegada. E aí ele tem várias pesquisas nessa matéria e uma delas é que tem um livro chamado Farmácia Literária. Já ouvi falar desse livro. Que ele Fiquei bem indica livros para interessada. momentos. Tipo, você Ah, está gente, eu li um livro. Eu li um livro que é assim, que o cara, Bem assim. Qual que é o do Paris lá? A Biblioteca Mágica de Paris. Que Aham. o cara, ele compra um barco e ele transforma o barco em uma biblioteca e ele não chama de biblioteca, ele chama de farmácia, justamente para isso. Aí a pessoa vai lá, que bom. conta o que ela tá passando e ele indica o livro, a pessoa compra e leva, enfim. Ai, eu quero. É muito fofo. Eu posso, quer dizer, agora eu não vou te mandar mais nada, não. Eu você quer quero indicar. ter uma biblioteca. Eu queria ter uma farmácia literária. Farmácia Pra literária indicar legal. pras pessoas. A gente eu quero tem, ler. filha. A gente tem um podcast farmácia literária. Gente, vocês não sabem o que eu fiz esse final de semana. A Evelyn quase faleceu na hora que eu contei pra ela. Porém, o que acontece? Fui na casa de uma amiga, fazia tempo que eu não vi ela. Ela falou, Thaís, essa semana eu lembrei de você. Tava vendo um canal no YouTube que eu gosto muito, e eles mostraram um livro que, nossa, aquele livro eu queria ter. Aquele livro eu queria ler. Aí, que livro? Ela chama Lady Killers. Ela disse a palavrinha mágica pra mim. Eu falei, o quê? Ela, Lady Killers, um da capa rosa, maravilhoso, lindo, lá. Aí eu tenho, já li, maravilhoso mesmo. Me ensina como matar o marido com várias técnicas diferentes com arsênio. Maravilhoso. Que ela também gosta, ela ama ver esses canais no YouTube. Machadadas também, né? Marteladinha na cabeça. Aí,
tipo, final de semana passada, a gente foi lá de novo. E eu lembrei que ela tinha me falado. Eu falei, você quer saber? Catei meu Lady Killers, enfiei na bolsinha e levei dele pra ela. Fofo. Aí eu dei pra ela, porque eu fico. Ninguém me fala que quer ler um livro, tá? Mais alguém que fala que quer ler um livro e não é uma pessoa que tem o costume de ler, entendeu? Então, eu empresto, ou eu fiz. Aí esse eu falei, depois eu pego com Ai, que legal. você já queria ler. Ela falou, nossa, aquele livro eu tinha vontade de ter. Aí eu falei, não seja por isso. Já De li ter ou de ler? de ter e de ler, tipo, de comprar, de ter o livro, porque é não. bonito e porque ela queria ler. O objeto. Entendeu? É. Apesar de Sim, não ser um livro legal. de ficção, gente, fica a dica também, mesmo assim. Não, Tá? É maravilhoso. interessantíssimo saber o que acontece lá, como é que as mulheradas ficavam iradas com os maridos e matavam-nos. Com arte cênico. Outra também, emprestei, ela já tá lendo o segundo do Trono de Vidro, a menina que trabalha comigo, aí eu querendo doutrinar as pessoas que trabalham comigo a ler ficção. Falei que população não lê não ficção. É bosta, emprestei Trono de Vidro, ela já tá no segundo. Falei, na hora que você terminar, você Olha. traz que eu te empresto o terceiro. Aí fudeu, porque eu só tenho os 3 primeiros. As portas de entrada. Exato, Sim. gente. A gente vai, é isso que a gente faz. Queria tanto ler True esse livro. crime e fantasia. Apareço lá no outro dia com o livro pra pessoa. Olha, você não queria ler? Mas lá no meu trabalho Exato. também. Eu fazia a mesma eu sou coisa com a assim. Bárbara. Emprestei vários livros para ela e ela leu também ali junto comigo, do meu lado. Ela leu Alice junto com a gente, não sei se você lembra. Nossa, eu lembro. Aquela bosta. Endoidou com a Alice junto com a gente, enfim. E aí é legal também, assim, quando você dá aquela... Assim, apesar de que ela, quando ela começou a trabalhar lá, ela já veio com um livrinho na mão. Então eu já olhei assim, essa é das minhas. Gostei. E aí as minhas outras amigas também falaram, né? As minhas outras colegas lá falaram assim, olha, é das suas mesmo, né? Porque quando eu cheguei lá, eu tinha começado a ter o blog literário e o Instagram literário. Então, às vezes, no meu tempo de sobra, eu ficava lá no blog. E aí elas não conversavam tanto comigo, mas viam, né? Eu mexendo no blog e tudo mais. E aí, quando a Bárbara apareceu, aí ela assim, olha, é das suas aí, ó, fica com o livrinho, fica lendo o livrinho. Aí a gente trocou altas figurinhas, inclusive a Bárbara participou lá do nosso grupo muito louco do Amigo Secreto e tal. E é isso, gente, é legal, a gente vai contaminando mesmo, vai passando as drogas aí, as portas de entrada, o bichinho, o vírus, não vou falar de vírus não, sem vírus. Não, exatamente, porque eu acho que só quem não gosta de ler é porque não encontrou ainda o livro o gênero que mais gosta, ou o livro que vai fazer a sua cabeça, porque é impossível, eu acho, que não gostar de ler, porque todo mundo com certeza vai se identificar, assim, né, com alguma história. E aí vou trazer só essa pesquisa ali, dessa matéria, que além de falar sobre essa farmácia literária, que é um livro que indica mais de 400 males com receitas como... livros como receitas, sim, de como resolver. Não posso. Não posso. Eu já tenho uma wishlist gigantesca com necessidades, imagina, mais 400. Posso. Simples assim. Eu não posso ler esse livro. Tá aí um livro que eu não vou ler, gente, porque eu não posso. Nossa, imagina, aumentar a lista em 400 volumes. Não, ai, meu Deus, Senhor. Quantos anos? Mas é legal. Eu acho que é legal você vai pra minha wishlist. Ver e falar assim, ó, checklist mesmo. Assim, ó, esse eu já fiz, esse eu já li, esse eu já li. Tipo, não, mas o legal cabeça, é realmente você tá assim, ai, gente, hoje eu tô triste. Aí você vai lá e que livro que eu tenho que ler hoje? Seria tão bom, né? Mas a gente faz tantas listas. Assim. O livro que eu tô cansada. Eu tô cansada. O livro que você tem que ler porque você tem que ler, não quero ler porque eu tô cansada, senão vai ter que ler. Enfim. Então, além desse livro, né, ele também traz essa pesquisa, uma pesquisa da Universidade de Sussex, da Inglaterra, que demonstra que ler é mais eficiente no combate ao estresse do que ouvir música, dar uma caminhada e tomar chá. Então, segundo essa pesquisa, 68% dos voluntários sentiram-se mais relaxados depois de ler algumas páginas. E não precisa ser muito tempo, não. No experimento, foi possível perceber que em apenas 6 minutos de leitura, os batimentos cardíacos e a tensão muscular dos voluntários diminuíram. Então, gente, isso é muito doido, né? Tipo, 6 minutos lendo e já tem essa diferença enorme. Algo errado não está certo aí nessa pesquisa. Eu também acho. Eu também tô assim, alguma coisa certa não... Uma coisa errada não tá certa. Porque, gente, olha lá, alguma coisa tá sendo errada. Eu leio, eu tomo chá, eu ouço música, eu só não ando caminhando, mas não tá rolando assim, não. Amiga, se você não fizesse tudo. Imagina, não, eu já não tava aqui mais, eu já tava no hospício. Eu tô pensando a mesma coisa, eu até caminhar, eu caminho.
Olha, Camisa de força na certa. certeza. Batendo a Só cabeça na pra- parede. Tava aqui assim, ó, batendo a E cabeça aí, na gente, eu parede. fazendo terapia e o povo perguntando por quê? Porque sim. Né? Oxi, pergunta besta. Não, terapia no sentido, né? A terapia de ler é mais terapêutico do que caminhar. Então eu prefiro ler, né, gente? Deitada, de preferência. Ai, Mas a ai. caminhada, ela faz bem pra outras coisas. Pare de perpetuar o sedentarismo. Não, eu tô falando de mim, tô perpetuando nada, cada um cuida de si. Eu só tô falando que eu prefiro ficar deitada. Inclusive, a senhora precisa fazer mais exercício, senhora, agora. Eu preciso, senhora, mas que hora? Senhora. Não tem hora, senhora. Deixa eu falar uma coisa, já terminou a pesquisa aí? Já, obrigada. Coitada da Luísa, não fica cortando ela. A pesquisa Faz as 3 dela. horas, tá tão intelectual de óculos que tá achando até bonitinha. Ela olhando a pesquisa e falando de pesquisa de óculos novo na cara. Né, no Óculos- computador. Ai, Óculos meu Deus. novo velho, na verdade, né? Enfim. Não, eu Novo queria de dizer ali, ó, 4 que tem um anos. tópico ali, né, falando sobre memória. Memória é muito bom mesmo, porque eu tenho 2 exemplos que eu acredito que funcionam, que eu já até falei para a Thaís sobre isso. Eu não sei se foi gravado o episódio ou foi só numa conversa nossa, mas para mim funciona muito a memória das palavras. Por exemplo, de vez em quando eu não sei, as bobageiras do pretérito, futuro, objeto direto, indireto, o caralho todo do negócio das letras. Porque a proparoxítona é acentuada no fim, no meio, 1, 2, 3, para trás. Mas Não. proparoxítona é fácil. Filha, não sei, paroxítona, proparoxítona, monoxítona, eu não sei o que é. Eu só sei como é que se escreve justamente pela memória visual de tanto que eu vejo Sim, determinadas isso palavras. eu também tenho. Eu lembro como é que ela é escrita. Então, assim, o que é a construção da frase ali, de não sei o que combina com o sujeito, com o predicado, caralho, 4, nunca vou saber essas coisas muito. Isso aí deixa para os professores de letras aí, né? Os professores de português. Mas essa memória visual das palavras e outra questão, né? Então entra aí no aprendizado, né? Querendo ou não, você está ali lendo, você aprende novas palavras, sinônimos e outras coisas. E aí você fala, por exemplo, que nossa, esqueci o nome, a compleição de fulano era assim, a sua amiguinha ri na sua cara. Por quê? Porque ela não sabia o que era compleição de certo, né? Porque todos os livros que eu leio agora dá vontade de grifar e Eu ficar também mandando já foto vi. para ela. Não, depois disso eu comecei a prestar atenção no compleição. Realmente usam muito compleição, mas ainda pra mim fica parecendo um velho falando porque sua compleição. Porque é sinônimo, porque se você já está falando de um personagem, a aparência dele era assim, aí o outro aparência, a compleição do outro era assim, enfim. Então você aumenta aí o seu vocabulário, isso é maravilhoso. Sim. Você lembra umas palavras tão lindas assim que as pessoas te acham mesmo inteligente. Do nada, acho que é por causa disso, né? Do nada, gente. Tem hora que eu falo umas coisas do nada que eu falo, nossa. Ô, Mai. Sabe quando você Agora, acaba por exemplo, você solta uma palavra assim, de repente, nossa, Thaís. Nossa, que ficou bonito. Né? Não, outro dia eu falei alguma coisa de. Tipo assim, não sei que ela não deu quórum. Aí quem foi que falou? Eu falei assim, nossa, que chique. Fui eu. Eu tava falando aqui do quórum. Aí eu, deu quórum, o que é quórum? Foi a Evelyn, né, também. Assim, nossa, eu nunca vi ninguém falando desse jeito. Eu falei assim, gente, não sei. Pra mim é essa palavra. Então, assim, você aumenta o seu vocabulário, você fica parecendo chique, legal. A gente tá lendo Machado de Assis agora, então se eu falar coisa, ou qualquer coisa, ou dois tipos, então, é assim, gente. Querendo ou não, a palavra vem. Eu falo coisas porque eu leio pro Fabiano, então eu tenho que falar coisas. Tais coisas, enfim, coisas. É muito bom. É muito chique. E aí, outro ponto que eu acho da memória... Porque ele escreveu o quê? Com a caneta do Scar... Ai, gente, é muito bom aquela parte com a pena do deboche da... lá. Não, mas é que ele fala bonito. Galhofa. Da galhofa, entendeu? Com a pena da galhofa e a folha da melancolia. Um trem assim. Você fica, nossa, que difícil. Você vai ver isso assim, tô debochando da sua face. É isso. Galhofa, assim, tô te tirando pra trouxa. Obtuso leitor. Quando ele chama de leitor obtuso, eu amo. Ele tá me xingando, mas eu amo. Leitor. Tá te xingando, tá te tirando pra trouxa, mas ok. Só sobre o vocabulário, eu ia mexer contigo que você gosta de criar neologismos e criar palavras novas. Você ia adorar ler Guimarães Rosa, né? Porque com ela... Meu Deus, ela ia achar que ela pode criar eu tô louca pra isso. Na verdade, eu já li na época, na escola, a gente fez um trabalho sobre ele, sobre as histórias, lá, primeiras histórias,
E eu lembro disso, que eu aprendi o que era neologismo e justamente esse modo de falar dele naquela época. E eu tô louca para ler Grande Sertão Veredas e, tipo, ver ele criando essas coisas, assim, deve ser maravilhoso. É gênio. Então, é bem isso. Então, assim, duas coisas para mim, né? A visualização da palavra, como é que você vai escrever ela, eu acho que você nunca vai errar de tanto você ler, você já viu essa palavra 1000 vezes, a memória eu visual. erro ainda. Mas enfim, acontece, mas assim, não tô dizendo que você vai ficar totalmente perfeita, mas vai melhorar bastante. Melhora, aí. Ajuda, gente, por favor, ajuda muito. E aí, outra coisa, né, que eu falei da memória, no caso, é você aumenta o seu vocabulário, você lembra das palavras, e outra coisa que eu acho muito legal, que aí é mais subjetivo, ou não, é, por exemplo, assim, fulano vai lá e fala assim, porque não sei o que, sei lá, que a guerra foi não sei lá, não sei aonde. Assim, não, pera lá, mas a guerra foi no ano tal, porque lá naquele livro eu li, então você sabe o ano da guerra. Ou você tá, teve um conflito, não, o ano é demais, mas você sabe o contexto todo, e você nem lembra de onde, às vezes eu nem lembro de onde que é o seu contexto. Eu não, mas eu sei que essa guerra aconteceu isso, isso e isso. Sim, mas eu digo assim, não é sempre que você vai lembrar, mas, por exemplo, se você acabou de ler o livro, o negócio já tá ali, já aconteceu disso, de eu acabar de ler de uma situação e eu ver um comentário, alguma coisa, assim, mas foi assim, sabe assim, não dando uma de intelectual nem nada, mas querendo ou não, aquilo tava na tua cabeça meio fresco, porque você acabou de ler. E aí surge, parece que é coisa de coincidência, ou destino, ou sei lá o quê, que aí surge algum papo, alguma coisa que tem mais ou menos a ver com aquilo. Então você já tem aquela informação. Na verdade, é porque você agora entende as referências, gente. Você não é mais Capitão Também, América, exatamente. Exatamente. Você entende as referências. Até pra assistir eu fico tão filme feliz quando eu entendo as referências das coisas, filme, música, eu falo, eu conheço essa referência. Quando um livro cita outro livro, você, opa, eu já li, eu já sei o que tá acontecendo. Sim. Isso é a coisa mais genial pra mim, assim. Nossa, eu assim, sou foda. O cara tá citando todos os livros que ele citou, eu já li. Maravilhoso. Assim, me acho total. Claro. Então, assim, é essa questão de você lembrar dos fatos, ou, né, pelo menos saber mais ou menos ali, e é repertório de conversa. Desculpa, você acaba tendo repertório para uma redação do Enem, que nem lá a gente viu aquele meme lá, né? A pessoa tirou nota máxima no Enem, na redação, e aí perguntaram, o que você lia? Eu lia bastante, o que você lia? Machado de Assis. Não, na verdade eu lia Crepúsculo. Então, tipo, sabe, assim, mas na verdade eu li qualquer temática você consegue relacionar com alguma coisa, sabe? E falou sobre o Covid no Enem? Mas teve a peste, assim, assim, assado, não sei quando. Porque teve a febre espanhola. Porque teve não sei o que. Você consegue relacionar temas, gente. Então, assim, uma das coisas também maravilhosas de ler é criar repertório de cultura, de temáticas para tudo. Para uma quando conversa. Você estiver mais velho, no boteco, você vai ter assunto. Vai ter assunto. Depois que você fizer o Enem, você for para faculdade, você for para o boteco, você vai ter assunto para falar no boteco, entendeu? Até parece que o povo no boteco da faculdade fica falando sobre essas coisas mesmo. Não, se for velho. Velho, quanto mais velho você fica, mais coisa você fala nos botecos. Fica falando, tagarelando, né? Mas enfim, é isso, gente. Vocês criam o repertório, acabou. Então, se você se parar, o povo acha que eu sou inteligente, acho que é por causa disso. Qualquer coisinha que falar, eu vou relacionar com alguma coisa que eu li. Querendo ou não, acaba tendo alguma coisa que eu li que já falou sobre o assunto. É autismo, é o toque, é o racismo de negros, é o racismo de orientais, ou é o desbravamento do ouro lá em 1849 em São Francisco. Alguém leu Filha da Fortuna. A Filha da Fortuna. Ou se foi o ditadura no Chile. O golpe de Estado no Chile contra o Salvador Allende, não é mesmo? Olha só. Eu ia comentar, né, nessa questão de história que a mãe está trazendo, né? Eu sempre tive curiosidade para saber mais sobre a Guerra Civil Espanhola. E nunca tive a vergonha na cara para, tipo, abrir um artigo no Google, pesquisar mais. É chato. E eu fui ler Indy, um dos últimos que ela lançou agora, ela já lançou mais. Como que é o nome? A Longa Pétala de Mar. É verdade, a Longa Pétala de Mar. Eu tinha esquecido já o nome, gente. Para pra mim. A parte da memória ainda não deu check. Então, nem eu. Mas enfim, eu sempre quis saber mais, eu sabia um pouco. Eu comecei a ler, eu vou falar igual a Mar. Um dia na biblioteca eu folheei algumas páginas do Porque os Sinos Dobram, mas eu não continuei lendo, mas eu só folheei algumas páginas. Ele também tá lá na guerra. Eu aprendi esse truque. Ela não começou a ler e largou. Não, ela só folheou as primeiras páginas.
É, Isso, você ensinou, Fia. Criou um monstro. criar um monstro. Enfim, tinha poucas informações sobre a Guerra Civil Espanhola. E aí a gente leu esse livro, lemos juntas, né? E, nossa, tipo, tem todas as informações praticamente, né? Muito louco. E também te agrega muito porque você acompanha, mas pode não ser reais exatamente, mas com certeza existiram pessoas como eles, né? Muito Não, louco, esses muito romances interessante. históricos são maravilhosos pra isso. Mas além dessa questão da memória, eles são uma história, né? E que realmente tem um aprendizado empírico mais, assim, né? Como as meninas estavam comentando, de você realmente saber sobre fatos e tal. Eu acho que uma das coisas que mais me pega, fazem ser apaixonada, assim, por ficção e sobre literatura, é o quanto os livros nos mostram sobre as relações humanas, sobre o ser humano e sobre como entender a vida, né? Então, às vezes, você passa por determinadas experiências como humano mesmo, né? Como ser humano, mas você consegue se colocar no lugar dessa pessoa e trazer aquele tipo de experiência de alguma forma para sua bagagem de vida, né? De como você, às vezes, também enxergar a vida e tal, assim. Então, temas universais que traz, como a morte, como o luto, como a memória, enfim, sobre essas grandes questões que nos movem, sobre o amor, sobre a esperança, e tá ali na literatura e você de alguma forma, aquilo acaba fazendo parte de você também, né? De uma forma de você ver a vida. Então eu acho isso, assim, fenomenal. É isso, né? A gente consegue viver muitas vidas além da nossa, né? Porque não, nem dá tempo, Luiz. Você falou que a gente não passa por todas as situações, nem daria tempo na vida de viver tudo. Porém, entretanto, todavia, contudo, nos livros a gente consegue, entendeu? Exatamente. E aí eu queria saber de vocês se vocês teriam algum livro em específico ou livros para indicar para quem ainda não descobriu o poder das histórias ficcionais, ou então o que vocês indicariam para essas pessoas que ainda não descobriram? Cara, eu nem sei se estou eu na vez aqui, porque acabei de ter uma inspiração aqui da minha indicação. Eu ia indicar esse, viu, Luiz? Eu vi você Vamos folheando ele aí, conversar. mas eu acho que eu vou ter que mudar minha indicação, já que você vai fazer ele. Mas olha, eu estava aqui dando uma olhada nas minhas leituras e eu acho que para aliar essa coisa de ficção com, de certa forma, aprendizado, e não vou dizer nem questão de história, mas aí eu vou chutar lá na filosofia, dois livros. Um, no caso, que seria um mais leve, aquele porta de entrada, que seria O Dia do Coringa, do Jostein Gaarder. E um mais, digamos assim, um pouquinho mais complexo, mas eu não diria complexo, tá, gente? É porque tem umas aulas de filosofia nervosas ali, que ele dá uma pincelada nos filósofos antigos até os mais recentes, né? As teorias que eles tinham. Então vai fazer você pensar um pouquinho, que é o Mundo de Sofia, né, propriamente dito, que é o best-seller do Jostein Gaarder. Então, esses dois livros, assim, te aguçam a curiosidade e te fazem dar uma pensada, assim, filosoficamente na sua vida, que é, tipo, maravilhoso. Aí, do Mundo de Sofia, vocês, né, podem procurar aí, eu acho que muita gente já deve conhecer também de título, mas o Dia do Coringa, eu vou ler rapidinho a sinopse dele aqui, porque essa semana eu estava vendo também uma curiosidade sobre as cartas do baralho. E o Coringa, no caso aqui, né, que ele se refere, é o Coringa do baralho. E eu vou ler a sinopse e vou dizer essa curiosidade aqui, porque, gente, me deixou, assim, num outro nível de loucura, assim, né? Assim, gente, como que as coisas são e a gente vai aprendendo por causa da leitura. A sinopse de O Dia do Coringa é assim. Você já pensou que num baralho existem muitas cartas de copas e de ouros, outras tantas de espadas e de paus, mas que existe apenas um Coringa? Pergunta a sua mãe certa vez a jovem protagonista de O Mundo de Sofia. Esse é o ponto de partida deste outro livro de Jostein Gaarder. A história de um garoto chamado Hans Thomas e seu pai, que cruzam a Europa, da Noruega à Grécia, à procura da mulher que os deixou 8 anos antes. No meio da viagem, um livro misterioso desencadeia uma narrativa paralela, em que mitos gregos, maldições de família, náufragos e cartas de baralho que ganham vida transformam a viagem de Hans Thomas numa autêntica iniciação à busca do conhecimento, ou à filosofia. O Dia do Coringa é a história de muitas viagens fantásticas que se entrelaçam numa viagem única e ainda mais fantástica, e que só pode ser feita por um grande aventureiro, um leitor.
Enfim, né? Eu acho assim, esse livro eu li há muito tempo. É um espetáculo, assim, eu inclusive até dei um jeito de conseguir ele no Scoop para poder tê-lo e relê-lo, que eu tô muito louco para reler. E aí eu me deparei com essa coisa da curiosidade dos baralhos. Mas você pode falar antes, Luiz. Eu gostaria de comentar também que eu li bastante tempo, eu não li ainda O Mundo de Sofia, mas eu li O Dia do Coringa. E eu tenho essa vontade de reler também, Mai, porque na época que eu li, eu tava estudando para vestibular, eu tava muito, muito doida, muitas coisas acontecendo, mas eu li todo o livro, eu achei maravilhoso. E Coringa, para mim, que se eu algum dia ver um livro, terá algum personagem, porque eu acho um personagem fantástico para se trabalhar, mas principalmente por causa desse livro que eu li aí, O Dia do Coringa. Sim, assim, o trocadilho, né? Na verdade, ele literalmente vai dar uma embaralhada na sua cabeça. Mas assim, olha, aí a curiosidade que eu vi essa semana, sei lá, passando o dedo aqui no Instagram, apareceu assim, ó. Por que o baralho foi criado? O que é o baralho? E aí, assim, ó, as 52 cartas representam as 52 semanas no ano. E isso é dito nesse livro, né? Tipo, essas curiosidades, assim, enfim, não todas, mas já começa ali. As duas cores, o dia e a noite. Os 4 naipes são as 4 estações: verão, ouros, outono, paus, inverno, copas, primavera, espadas, com 13 semanas, ou cartas, no caso, por estação. São 12 cartas judiciais, os valetes, as damas e os reis, representando os 12 meses. Se somarmos cada uma das cartas do jogo, as, 2, 2, 2, 3, 3, 3, enfim, teremos 364. O jogo de cartas era um calendário agrícola que nos falava das semanas e das estações do ano. A cada nova temporada era a semana do rei, seguida pela semana da rainha, do valete e assim por diante, até que a semana do as muda de estação e começa com uma nova cor. Os coringas foram usados em anos bissextos. Então, assim, eu achei isso aqui, tipo, maravilhoso. O baralho, para mim, nunca mais vai ter a mesma Legal. cara, assim. Então, e aí um pouco dessa explicação das semanas, do rei, o dia do rei e tudo mais, é meio que falado nesse livro. Então fica essa indicação que é, que nem eu disse, né? Ela é uma ficção, só que ao mesmo tempo ela vai te prender e te fazer pensar filosoficamente. E se quiser uma droga mais pesada, na questão da filosofia, vamos para o Mundo de Sofia, que é maravilhoso também. Adorei as indicações, mas nossa, muito bom. E você fez me lembrar. Na verdade, a gente já comentou, eu acho, sobre o Dia do Coringa. Eu já tinha ficado com essa vontade de querer de ler de novo. Agora só aguçou mais minha curiosidade. Eu acho o Coringa um personagem fantástico, assim, como eu comentei. Mas eu não lembro quase nada dessa história, mas eu só lembro que eu curti muito, assim, curti muito quando eu li. E aí eu vou para a minha indicação, que eu e mais já lemos, que é Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que é um livro maravilhoso de lindo. Ele é muito, muito bom, assim, e é desses livros que você lê em 1 ou 2 dias no máximo, mas ele fica reverberando em você, assim, provavelmente para toda a vida. E nele, assim, a gente tem. Eu vou ler a sinopse e depois eu vou comentar mais um pouquinho sobre. Então, numa sociedade dominada pelo materialismo, as famílias têm artistas em vez de animais de estimação. É nesse cenário onde cada espaço tem cada passo é medido com exatidão e até a troca dos afetos é contabilizada, que uma menina pede ao pai um poeta. Com humor e leveza, Afonso Cruz conduz uma narrativa para fazer pensar sobre o utilitarismo e o papel da arte em um mundo onde tudo precisa ser mensurado. Então, esse livro traz muito do que a gente está falando aqui hoje, porque é justamente sobre quanto essa questão de tudo tem que ser medido, tudo tem que ser contabilizado, mensurado, e sobre como a arte ou os livros, eles vão muito além disso, né? Como a poesia vai muito além disso, e que é sobre a vida, né? Sobre ver a beleza da vida, então é muito mais do que só sobre contar, ou sobre dinheiro, ou sobre o que ganhar com que troca eu vou fazer, né? Então o poeta traz muitas reflexões a partir disso. E no final ainda traz umas questões que é justamente dar um tapa na cara, assim, para quem acha que a arte não vale nada, porque traz pesquisas até, assim, né, sobre o quanto a arte ou a cultura, né, pode realmente fazer render, né? Mas é muito mais do que isso, que é sobre, eu acho que é sobre alimentar o espírito humano, assim.
Então, traz essa série de reflexões, por isso que eu indico esse livro, para quem acha ainda que ler ficção não leva a lugar nenhum. Então, leia Vamos Comprar um Poeta. Esse livro é realmente uma resposta para essa pergunta. E no final, né, aquele apêndice ali é simplesmente magnífico. Na verdade, aquilo ali dá um tapa na cara bonito, assim, tipo, por que ler ficção? Ou por que termos arte? Por que sentirmos, apreciarmos a arte? Tá ali. Então dá uma olhada, né? Que nem a Luísa falou. Eu li esse livro, eu também achei maravilhoso. Ele é curtinho, ele tem uma narrativa, né? Muito. Não é simples, né? Eu odeio falar que é uma coisa simples, mas ela é muito fácil de você entender, compreender aquela linguagem ali. No começo, né? Fica ali fica contando as miligramas de saliva do beijo, enfim, é meio confusinho ali e tal. Aí você fica, o que é isso? Aí você consegue perceber que eles estão contabilizando coisas materiais e as coisas subjetivas não. As coisas subjetivas tornam-se, tipo, supérfluas ou lixo. Enfim, que não conseguem ser medidas, né? Como é que você consegue medir o amor? Como é que você consegue medir a amizade, o afeto? Então, como se fosse uma coisa, se não pode ser medido, você não pode sentir, porque senão, enfim, você vai estar desperdiçando o seu tempo. É isso. Esse livro é maravilhoso, é fofo e tem um puta tapa na cara no final que eu, inclusive, mandei lá pro meu padrasto, assim, ó, leia pelo menos isso aqui no final. Por que eu leio ficção? E aí eu peguei e dei esse livro pra ele. Que nem eu falei, eu ia indicar esse livro aí, justamente por causa desse anexo no final aí. Mas, como a Luísa já trouxe aí, fica aí como indicação minha também. É simplesmente maravilhoso. Eu cheguei a encontrar aqui nesse apêndice uma parte que eu acho que vale a pena a gente ler, que é a seguinte: muitas vezes se justifica a ficção como uma pretensa fuga da realidade, como se a humanidade não aguenta muito a realidade, como se esta não nos chegasse ou nos magoasse, e por isso necessitássemos da imaginação, um pouco como precisamos de drogas e de entretenimento. Podemos ser mais pragmáticos e descobrir na fantasia uma utilidade bem maior do que esse escape psicológico dos horrores e das injustiças. A ficção não é um escape da fealdade, ou apenas isso, do horror e das injustiças sociais. É, isso sim, o planejamento para a construção de uma alternativa, a arquitetura de uma outra hipótese de sociedade que seja mais consentânea com as nossas expectativas humanas. Então é sobre imaginar um novo mundo, né? Um novo futuro, né? Outras possibilidades. Eu acho que isso é bem incrível, assim, sobre arte, sobre ficção. E eu que gosto de ler drama, como é que faz? A gente imagina empatia aí, sei lá. pior do que já tá. Ó Deus, ó céus. Gente, ó, eu já vou avisar. Eu não tenho uma indicação, porque eu não consigo ser. Eu sou geminiana, tá? Eu leio 365 mil tipos de livros diferentes. Eu leio todos os gêneros. Indica Os Miseráveis, Thaís, pra mim. Ai, pelo amor de Deus, as pessoas não vão ler nunca mais. Não posso chegar com os dois pés na porta. Eu não posso chegar com os dois pés por isso, porque eu fico pensando assim, gente, os livros que me levaram a grandes reflexões, eu não sei se seriam os livros indicados para as pessoas que estão começando a ler ficção. Porque talvez eu assuste elas para sempre, elas nunca mais leiam ficção, porque tem isso aí, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar com drogas mais leves. Talvez o Vamos Comprar um Poeta da Luísa seja uma boa ideia, mas isso vai depender muito da pessoa também, porque o que acontece? A pessoa tem que ver primeiro que tipo de ficção que ela gosta. Eu já falei sobre isso aqui, eu não lembro que episódio que foi, tipo, sobre, quero começar a ler, quero ler ficção. Então, primeiro vai e veja o que você gosta de ler. Você gosta de ler, de assistir, de série, de filme, enfim. Você gosta de drama? Tá, então eu teria um drama bom para te indicar para você começar. Por exemplo, um drama bom, o Rouxinol, que a Mai falou. O que mais? Ou Nossa Música, pra você morrer de chorar e se desidratar. Queria ler um clássico. Aí eu ia falar, vai ler Os Miseráveis, porque você vai entender sobre a miséria da humanidade. Os miseráveis somos todos nós, um bando de miserável. Vai ler Machado de Assis e vai ver o que quer saber escrever coisas maravilhosas e ser o rei do deboche, entendeu? Porque você quer aprender a ser debochado, vai ler Machado de Assis, entendeu? Você quer pirar na batatinha, vai ler Clarice Lispector. Então, assim, tem tanta coisa que você pode começar a ler, entendeu?
que não dá. Teria que ter um papo muito mais profundo com a pessoa específica para eu indicar uma coisa, porque eu acho que eu teria muitas coisas para indicar dependendo da situação. Então, eu acho que é muito relativo. Então, para você aí, que tá ouvindo a gente, que não lê ficção, começa a pensar, que tipo de ficção que eu gosto de consumir? Não em livros, em filmes, em séries, enfim. E aí você vai pesquisar livros de ficção que tenham o mesmo viés. Que eu tenho certeza que você vai achar alguma ficção que vai te prender e que vai fazer você perder essa besteira de achar que ficção não é leitura. Não te agrega em nada. Eu acho que é isso. Ou até, né, Thaís, quanto a pessoa, por exemplo, nessa questão de o que eu vou ganhar com isso, entre aspas, por exemplo, se quer conhecer mais sobre um período histórico, então leia romances históricos. Ou se, Vai ler né, a Allende, vai ler a Isabel Allende, gente. A musa dos romances históricos, todo livro dela você vai aprender sobre um período histórico de algum lugar do mundo. Entendeu? Vai ler o Ken Follett, passar raiva, querer matar pessoas, desejar a morte lenta e dolorosa de personagem. Você vai Pilares da Terra. períodos históricos, entendeu? Você vai aprender sobre arquitetura, né, Mai? Você vai aprender. Entendeu? Você vai aprender sobre muitas coisas que você não maravilhoso, sabia. eu achei top. Fazer uma viagem pela história da arte, da construção de catedrais romanas. Exato. Assim, ou góticas, você vai aprender. Né? Tem muita coisa aí. Tem muita coisa na ficção que vai te ensinar sobre coisa. Você gosta de estudar história? Tá aí. Agora, se você gosta de Senhor dos Anéis, eu vou te indicar o Hobbit para começar a ler, por exemplo. Boa sorte com as descrições do Tolkien. Boa sorte. Talvez eu te indique uma fantasia mais de boa. Mas, enfim, é isso, gente. Você tem que ver o que você gosta de consumir de ficção e ir. Tem ficção para todos os gostos, é aquilo que a gente falou. Todas elas vão ensinar a gente alguma coisa o tempo todo. Assim. Até o romance young adult, que parece ser mais bobinho, você vai aprender alguma coisa com aquilo. Entendeu? Você vai sair diferente daquela leitura. Acho que é isso. Muito boa resposta. Eu não sei se vocês querem um momento fala que eu te escuto para a gente falar sobre o utilitarismo da nossa sociedade, tudo que nós fazemos precisa ter uma utilidade. Como vocês se sentem em relação a isso? A gente estava falando exatamente sobre isso no serviço hoje, sobre essa questão de tudo ter que estar produzindo, sabe, o tempo inteiro, a gente ficar nessa loucura de mas isso que eu tô fazendo é útil e não desacelerar, às vezes, porque às vezes é necessário você fazer coisas só pro bem-estar. As pessoas estão tão. A gente tá numa geração que tá tão acostumada, tipo, nossa, eu tenho que estar produzindo, tô o tempo inteiro produzindo. Porque esse negócio de home office, de redes sociais, de trabalhar, de misturar trabalho com redes sociais, e, enfim. A gente tá o tempo inteiro produzindo. Eu falo pra mim, porque eu também eu tive épocas que eu precisei virar pra mim mesmo e falar, Thaís, para. Sabe? Que eu acumulei tantas coisas que eu tava entrando em parafuso já, porque era 24 horas ligada e tendo que produzir coisas para N projetos que eu me enfiava. Então, assim, existem momentos, a gente tem que pensar muito no nosso bem-estar também, porque eu acho que tem que ter um equilíbrio. A gente não tem que estar o tempo inteiro produzindo para tudo. Principalmente essa questão que eu falei, gente, esse povo que trabalha o dia inteiro, 8 horas por dia, vai chegar em casa para ler sobre trabalho. Não, vamos ler sobre outras coisas, sabe? Vamos acelerar, vamos curtir, vamos aprender de outro jeito. A Luísa já deixou claro aí com todos esses artigos, vou salvar todos os links aqui, quando alguém me perguntava, eu disse pegar o link na cara das pessoas. Tá? Porque eu leio ficção. Então, eu acho que assim, a gente precisa lembrar que a gente precisa desacelerar também. A gente fica muito se medindo também pela régua dos outros, sabe? Porque o fulano com 30 anos tinha mestrado e doutorado. Pau no cu do fulano que não sossegou, sabe? Se a saúde mental dele tá fodida, o problema é dele, a minha não vai ficar, entendeu? Então, vamos acelerar um pouco também, gente, porque não é só produzir. A gente tem que viver também. A hora que a gente for ver, a gente vai estar velho. Vou indicar um livro, ótimo para você pensar sobre isso. Vai ler O Deserto dos Tártaros e depois vem conversar comigo sobre esse negócio de ficar... Ela achou o livro! Uma indicação. Eu vou ler. Um bilhão. Vai ler O Deserto dos Tártaros, depois você volta aqui para conversar com a gente. Fala, não, realmente, estou perdendo meu tempo fazendo coisas inúteis, vou ler e vou fazer coisas legais. Estou vivendo, é isso. É sobre isso mesmo que eu ia falar. Eu acho que o utilitarismo é bom para quem não faz nada. Então, se você não faz nada, se você é vadio, ou se você está sobrando tempo no seu tempo, que você está lá mandando fake news no WhatsApp, ou está cuidando da vida do vizinho,
Aí sim, você Realmente. precisa fazer alguma coisa da sua vida. Aí você precisa ler para estudar, ou você precisa ler para poder aprender algum ofício e trabalhar. Então, o utilitarismo é bom para quem não está fazendo nada ou está sobrando tempo na vida. Nós, né, pelo menos eu, a Thaís aí, a gente, a Luísa, a gente está na correria, então, que nem eu sempre falo, o utilitarismo, para mim, já é durante o meu período de trabalho, durante o meu período de estudo da faculdade e durante o meu estágio, ou seja, né, eu trabalho, eu faço estágio, eu estudo. A única hora do meu dia em que eu vou ter lazer, eu não vou trabalhar a minha cabeça, eu quero desligar a minha cabeça, que fica ligada pelo menos 18 horas por dia. Então é isso, eu acho que é bom ter utilitarismo, você ler coisas para aprender, até gostaria de ter mais tempo para isso, porque eu sou o tipo de pessoa que quando eu sobra tempo, o que eu vou fazer? Eu vou estudar um curso, eu vou começar uma outra faculdade. Então, eu estou sempre colocando esse utilitarismo na minha vida, não vou colocar nos livros, porque eu já tenho que ler meus artigos, minhas pesquisas, as coisas que eu tenho que fazer, enfim. Então, eu já estou botando utilitarismo. E aí, resumindo, é isso. É bom ter? É. Quando você não tem mais nada para fazer, quando está sobrando um tempinho, beleza, vou aprender um crochê aqui, vou aprender a fazer um investimento ali, ou vou aprender uma leitura dinâmica aqui, ou vou aprender a ter uma inteligência emocional, bacana. Mas quando você está se sentindo, né, tem tempo, vai, faz isso. Um dia eu vou ter tempo para isso também, aí eu vou colocar isso, que nem meu padrasto lá, que está lendo lá, tem 70 e poucos anos, ele ainda lê e está estudando as coisas e está feliz. Então, quando eu estiver aposentada, quer dizer, ele voltou a trabalhar agora de novo, porque ele não consegue ficar parado. Ele ficava lendo, ele fica lendo. Então ele está aposentado, está lendo, ele não está jogando xadrez no dama na praça, ele está lendo. Porque ele tem esse tempo, né? Tinha esse tempo. Eu não tenho, agora não. Agora é minha hora de juntar meu dinheiro e para ver se eu fico rica na minha velhice. E aí é isso, eu vou descansar e ler ficção. Exato. Exatamente, esse utilitarismo, acho que ele tem bastante uma crítica bem carregada em Vamos Comprar um Poeta, então já está em minha indicação. Mas eu fico muito, muito, muito irritada com essa mania que a gente tem, essa mania, né, da sociedade como um todo, que todo mundo tem que estar fazendo do seu tempo um tempo útil, tem que estar produzindo, tem que estar sendo mais produtivo, não sei o que lá. E aí eu sempre me lembro da fala do Mojica, que eu, enfim, vi umas trocentas vezes esse vídeo que ele fala que a gente tem que lembrar que o nosso tempo é o tempo de vida, né? Então, qualquer atividade que a gente está fazendo, a gente está empregando o nosso tempo de vida. Então, eu não quero empregar meu tempo de vida só para outras pessoas ficarem ricas, ou mesmo para mim ficar rica, né? Não que isso vai acontecer. Mas eu quero usar meu tempo de vida para mim me sentir feliz, para mim me sentir livre, para mim me sentir amada com as pessoas que eu amo. Então, eu acho que a gente tem que repensar esse utilitarismo sobre essa questão da produtividade, de estar trabalhando todo o tempo, né? E aí, querendo ou não, os livros, eles, na minha opinião, assim, né? Assim como a Maia Thaís, que tem os livros como um dos principais, né? Esses meios da gente fazer a nossa mente sair do nosso local que a gente está para imaginar outros mundos, para imaginar, enfim, e também para se entreter. Eu também não vejo essa ideia do utilitarismo como uma boa ideia e que a gente tem que tentar pensar de outra forma, assim, né? Para além disso. Justamente. Sim. E é sobre isso. E tá tudo bem. Que bosta. Fora do Stories, eu amo vocês. Ai, E fora do Stories? Eu nem Stories faço, gente. Aquela assim, né? Se for medir por Eu isso, preciso fazer aquele bendito daquele rios da Marcia Sensitiva. E fora dos stories, como é que você tá? Dor nas costas, dor de cabeça. Eu vou fazer. É que eu não consegui gravar. Faz os exames também, né? Começa a pegar os exames do remédio, os remédios, joga as pílulas, tudo em cima da cama, assim, Boa ideia, gostei. Eu com tanto remédio aqui, minha filha, dá pra jogar de água. Eu vou ter que ver. Manda pra mim esse meme aí, eu não vi esse negócio. Eu vou caçar, que eu tenho salva, vou te mandar. Pega os boletos, exame, joga as pílulas tudo em cima da cama e deita assim. Uma última e rápida pergunta. Por que vocês leem ficção? Eu leio pra viver melhor.
é dúbio, né? Na verdade, tem duplo sentido isso daí. Tanto para mim, no sentido de viver melhor no meu lazer, e ao mesmo tempo com o aprendizado da empatia, das situações que a gente já citou aí, para poder lidar melhor com as pessoas na minha vida. Então, eu acredito que tem duplo sentido o meu viver melhor. Muito culta a resposta da Maia. Minha resposta é porque eu quero. Brincadeira. Porque eu quero. Ai, gente, eu tô Perno, me filosófica, eu já falei. deixa. Eu leio Eu quero filosofia ler, de Oscar eu Gardner. leio. Pronto. Ai, meu Deus. Eu não, gente, mas eu leio ficção porque realmente é isso. Eu quero pra aprender, eu leio ficção. Pra me divertir, eu leio ficção. Pra fugir da realidade, eu leio ficção porque é bom. É isso. Bom, e eu hoje sou uma pessoa das citações, com licença. E eu tenho uma citação maravilhosa do Ferreira Goulart que eu levo pra vida, que é a seguinte: a arte existe porque a vida não basta. E é por isso que eu leio. Exatamente. Não peguem drogas, leiam livros. É isso. Cada um com as Cada suas um com seus drogas. vícios. Vamos fugir E da que realidade, você- cada um a seu modo. O meu é ler. Mas é muito bacana. Exato. Muito É, mais eu- legal. Ninguém morre. Ninguém morre. Muito bom. Então é isso, gente. É por isso que a gente lê. A gente trouxe um episódio, talvez faça sentido para quem não lê ficção, comece a ler. Talvez não faça sentido para você, daí a gente não pode fazer nada. A gente tentou. Tentamos, não é mesmo? Exato. Então, vocês podem ir lá nas nossas redes sociais para comentar o que vocês acham, para nos responderem por que vocês leem ficção e para nos darem sugestão de pautas, por favor. Lá vem Meu ela Deus do pedinte. Que Todo dia ela vergonha. pede. Ninguém. Gente, vai lá dar moral pra Luíse, gente. Ninguém vai lá dar sugestão de pauta pra Luíse, gente. Pelo amor de Deus. Vai alguém lá, Eu vou dar uma sério. sugestão de pauta para você, filha. Você faz assim: como fazer para terminar todos os meus livros inacabados e parar de ficar começando livros novos? Sugestão anotada e ignorada com sucesso. Aí vai Só ser uma nascendo de terapia psicológica aqui. A gente vai chamar uns psicólogos, psiquiatras, Vixe. neurologistas, tudo. A NASA. Exatamente. Gente, realmente eu comecei um modo nisso. Não entendi nada que você Meu falou. Deus. Ela começou outro livro. Ela disse que ela Então começou. nem aí, eu outro já nem acredito mais nela. Enfim, pode começar, eu sei que não termina. Eu desisto. Vamos acabar esse episódio porque deu pra mim. Ai, meu Deus. Ela vai mostrar. Sombriossos eu comecei. Ah, toma! Ela só vergonha gosta na de tua ler cara. só fantasia mesmo, porque outros livros ela não lê, não. Esse aí ela acaba. Esse 266. Ela nem acabou o faz 2666 nem nada. E fala Ah, que é ele é verdade, ela maravilhoso, não nem acabou, terminou a né? porra Ela do só livro. falou que é bom. Mentira. Vocês estão vendo ele ainda, intensamente. Tá vivendo, você nem lembra nada. Ah, intensamente, faz um ano. Exatamente. Então, gente, acabamos assim. Vai dizer nas redes sociais é a Mari hoje, para vocês, De novo? por favor, comentarem e nos darem sugestões. Vocês encontram a gente lá no @Lite Sem Frescura. É isso mesmo? É, @LIT Sem Frescura, gente. Deu um mini branco aqui. Deixa lá essas coisas todas que a Luíse falou para você escrever lá com a gente. E chama lá no direct que a Thaís responde. Chama lá nas mensagens que a Thaís responde. E se eu puder, de vez em quando eu dou umas olhadinhas lá e comento junto. É isso aí, gente. Vamos ler mais ficção, vamos ser mais empáticos, vamos aprender mais, vamos melhorar nossa memória, vamos nos divertir e vamos cuidar das nossas vitinhas. Uhul! Obrigada, gente! É isso aí. Obrigada, Até o gente. próximo. Beijo, tchau! Tchau! Você ouviu o Literatura Sem Frescura. Ninguém deu tchau com a mão. Ai, nem dou mais não, vocês são bestas. Toda Vou vez dar. eu tô dando sozinha. Deixa Eu tô a gente dando, ser besta em paz. eu tava dando sozinha ultimamente. Tava nada. Tava assim. É uma ótima frase para encerrar o episódio. O quê? Estou dando sozinho também. Mas eu tava dando mesmo, sozinha.